Finalmente chegou o momento onde eu posso falar com spoilers dessa temporada maravilhosa de Dark. Esse vídeo não vai ser uma crítica completa, porque eu já fiz uma crítica sem spoilers, onde eu abordo todas as questões narrativas, toda a questão de roteiro, a parte visual, a parte estética, os personagens, e lá eu falo tudo aquilo sem spoilers. Então esse vídeo vai ser uma espécie de complemento para aquele vídeo, onde eu vou trazer algumas questões que eu fiquei até em dúvida se eu entendi completamente ou não, e também eu vou abordar algumas das questões que eu não consegui falar naquela crítica sem spoilers, e eu falei que eu complementaria nessa crítica aqui, a me aprofundar um pouco mais em algumas dessas questões. Então esse vai ser um vídeo que vai ser um pouco crítica e também um pouco vídeo de debate, algumas questões que eu vou levantar para vocês comentarem aí também e a gente trocar essa ideia. Esse não vai ser um vídeo naquele formato explicado. Se vocês quiserem assistir um vídeo explicado de Dark, eu recomendo muito o canal do Matheus Mendes, que já participou aqui no canal, falei dele no outro vídeo também, um cara espetacular e que faz vídeos fantásticos explicando as séries e tal, destrinchando algumas teorias. É um cara que estuda muito para fazer esse tipo de coisa, então vale muito a pena conferir o canal dele se você ainda não conhece. Então, para tirar logo da frente e falar das coisas mais agradáveis depois, eu vou começar por aquelas coisas que me incomodaram um pouco, mas eu não consegui falar na crítica sem spoilers, porque senão eu precisaria dar spoiler para falar dessas coisas. Então a primeira coisa que me incomodou um pouco nessa segunda temporada é o primeiro episódio em si, a forma como ele é estruturado, a forma como ele é montado. Por que eu digo isso? Primeiro, a exposição do primeiro episódio é muito boa, como eles vão mostrar muitas coisas desse mundo novo sem precisar falar dessas coisas. Então a gente vai conseguir ver tudo aquilo, a gente vai ver que um personagem em um mundo era de uma forma, nesse mundo novo ele é um pouco diferente, e a gente vai perceber todas essas mudanças visualmente, todas essas mudanças na prática, o que é muito interessante. Então qual é o problema disso? O problema é que eu acho que já ficou um pouco batido desde, sei lá, De Volta para o Futuro, e alguns filmes fizeram isso depois, de você mostrar um mundo novo, alguma realidade paralela, e você caminhar por toda essa realidade mostrando as coisas aleatoriamente. Então aqui eles vão fazer questão de sair mostrando muitas coisas sem muita ligação. Ah, vamos mostrar como o Voller aqui ele não tem um braço ao invés de não ter perdido a visão. Ah, vamos mostrar que aqui o Ulrich na verdade é casado com a Hannah porque não existe o Michael, só existe o Mikkel nesse universo e por isso não existe o Jonas. Eu acho que seria mais interessante eles abordarem esse primeiro episódio sob o ponto de vista de alguém. Então, sob o ponto de vista do Jonas conhecendo aquele mundo, ao invés de você sair pulando de cenas para cenas dentro daquele universo, só para criar uma exposição visual. Só que ainda assim, isso não é um grande problema isoladamente. Eu acho que o maior problema disso é que esse episódio especificamente não conversa com o restante da temporada. Porque toda a temporada ela é extremamente fragmentada, pulando de tempos para tempos, de um mundo para o outro, e esse episódio em específico, ele é todo centrado, quase todo, né, tem algumas quebras, mas ele é quase todo centrado só nesse mundo, e ele é todo feito só para essa exposição visual. Então eu acho que, eu falei muito no outro vídeo da questão da unidade, eu acho que esse episódio especificamente quebra um pouco toda essa unidade. E se eu falei que esse recurso já é um pouco batido, outro que tá ficando quase um clichê e que a série vai usar também é aquele efeito do estalo do Thanos, efeito Vingadores Guerra Infinita, das pessoas meio que se desfazendo e virando pó. E aqui Dark vai usar esse mesmo efeito. Eu acho que eles poderiam ter usado um efeitinho um pouco diferente, porque Vingadores Guerra Infinita tá muito próximo ainda, e sempre que a gente vê esse tipo de efeito, não tem como não fazer essa comparação. Outra coisa que eu queria ter visto um pouco mais na série era toda essa questão da deformação do Adam, como ele ficou daquele jeito. Não que seja um furo de roteiro, eles falam aqui que é por causa da viagem no tempo. Eles ressaltam e eles falam mais de uma vez, eles já tinham falado na temporada passada, falam aqui de novo. Mas a gente vê muitos e muitos personagens viajando no tempo e ninguém sofre nenhum tipo de alteração como essa, apenas o Adam. Então eu acho que a série ela poderia, e não seria tão difícil de fazer,
mostrar um pouco como evolui, só mostrando o Adam em determinado momento com alguma deformação, em outro momento com uma deformação um pouco maior. Só que pra mim as duas questões que mais me incomodaram nessa temporada, e não é nada que me incomode muito, porque quem assistiu outro vídeo viu que eu gostei bastante dessa temporada, é a questão central ali da mudança que a Cláudia vai ver, essa mudança de determinismo, entre aspas, a primeira vez que dentro desse ciclo alguém conseguiu quebrar o ciclo e entender o que estava funcionando. Eu achei um pouco forçada essa ideia da Cláudia surgir quase como um deus ex machina, descobrindo tudo aquilo, descobrindo da existência de um outro mundo. Da onde ela tirou isso, eu não sei muito bem, eu não consegui entender isso muito bem. E a outra questão é o clímax da série. Eu acho que isso é um pecado, não que seja ruim do ponto de vista de história, eu acho que a história funciona muito bem, mas eles guardam o clímax da série para o momento onde o Adam e a Eva, no caso o Jonas e a Marta, vão impedir ali o acidente. E por que isso é um pouco um problema? Porque a construção dramática dessa cena, ela envolve um personagem que a gente não conhece na série. E assim, são 3 temporadas, você não pode deixar como momento central, aquele momento que você preparou durante 3 temporadas, você não poderia colocar como esse momento central, como esse clímax da série, um personagem onde a gente não tem nenhum vínculo. Como eles poderiam corrigir isso? Talvez dar um peso maior para a separação do Jonas e da Marta quando eles conseguem impedir o acidente e tal, porque são os 2 personagens centrais da série e o clímax deveria girar um pouco mais em torno deles. Mas agora, saindo das questões que eu não gostei tanto, vamos entrar na parte mais legal, que é falar de algumas questões com spoilers que a série faz muito bem. Então, o que eu gosto muito aqui, eu acho muito fascinante, e é um conceito de ficção científica que eu nunca tinha visto antes, é a questão de bootstrap entre mundos. O que seria isso? Eles pegam todo esse conceito de tempo cíclico, que o futuro influencia no passado e o passado influencia no futuro, e vai criar isso entre mundos também. Então, um mundo influenciando no outro o tempo inteiro. Então, é quase como se o Adam e a Eva, o Jonas mais velho e a Marta, quisessem coisas diferentes, mas que ao mesmo tempo são a mesma coisa, e ao tentar fazer aquilo, eles vão só manter o ciclo existindo. Sem contar que eles no futuro, quando eles se tornam o Adam e a Eva, eles vão estar influenciando o eles do passado a se tornar eles no futuro. Então isso é muito fascinante, isso é muito interessante. A série já trabalhava isso muito bem nas outras temporadas dentro de um mundo só, mas quando eles conseguem construir isso interligando 2 mundos diferentes, e como eu disse no outro vídeo, eu não vejo nenhum furo de roteiro aí, isso é muito fantástico, eu nunca tinha visto isso na ficção científica. É um conceito até simples, entre aspas, mas que eles elaboram aqui de uma forma envolvendo muitos personagens, muitas situações, muitos momentos no tempo, que é fascinante, eu achei isso incrível. E de certa forma eles quebram bastante a nossa expectativa, porque o que a gente esperava na outra temporada, no final dela, quando aparece um outro mundo, uma outra realidade, o que eu pensei pelo menos era, ok, criando outra realidade quer dizer que você está quebrando aquele ciclo vicioso, criando uma outra realidade, ou seja, alguém conseguiu quebrar esse ciclo de alguma forma e criou essa realidade alternativa. E aqui a gente vê que não, aqui a gente vê que existem apenas esses 2 mundos inteiramente interligados. E nessa questão de quebrar nossa expectativa, eles vão fazer isso muito bem com uma coisa aqui que eu confesso que eu não entendi completamente, essa ideia de loop dentro do loop, que é ali a morte do Jonas no mundo 2, mas ele continua vivo no mundo 1 e ele acaba tomando um caminho diferente. Então, pelo que eu entendi, é quase como se algumas alterações específicas não quebrassem o ciclo completo. E isso é interessante por quê? Porque a gente vê o Jonas adulto, a gente vê o Jonas quando ele é chamado de Adam, quando ele já é bem mais velho e deformado, e o que a gente pensa? O Jonas ele nunca vai morrer, porque ele já ficou adulto, porque ele já ficou mais velho, então não tem como ele morrer. Isso é um pensamento meio que óbvio quando a gente está assistindo a série, e a gente vai esperar que com ele jovem não vai acontecer nada. Então quando ele morre já é uma quebra de expectativa muito grande. Mas essa quebra de expectativa desconstrói também uma sugestão anterior, porque a gente vê o Jonas jovem falando, mas eu não lembro de nada disso acontecer, eu não lembro de ter ido para esse mundo 2, e a gente começa a pensar e falar, talvez
ele não lembre porque o ciclo está sendo quebrado. E na verdade não. Então é mais uma vez como a série ela consegue trabalhar muito bem a sugestão de uma coisa e depois a desconstrução dela dentro de todo esse universo de ficção científica que tudo está inteiramente interligado. Mas além dessa questão da morte do Jonas, que eu não consegui identificar 100% como funciona ela, tem uma outra questão que eu fiquei meio que quebrando a cabeça, eu precisaria reassistir a série para entender. Me ajudem aí embaixo se vocês entenderam a questão da moeda do Helg, como tem ali as duas moedas, eu fiquei meio perdido nisso, eu confesso. Agora, uma outra questão que eu vou levantar é sobre o final da série, que a gente vê que, de certa forma, o ciclo foi quebrado, a volta do mundo 1, só existe aquele primeiro mundo, o mundo original. Mas a partir do momento que o Jonas e a Marta vão ali e alteram o passado, de certa forma eles não estão fazendo algo parecido com o que o Tannhaus tentou fazer criando a máquina do tempo? E fazendo isso, será que eles não vão criar um ciclo vicioso dentro desse mundo original? Será que esse mundo original não vai funcionar igual os outros mundos que a gente já conhece, quando uma peça é tirada do seu lugar acaba criando todo esse ciclo? Então eu acho que essa é uma questão que a gente pode debater. A série não sugere tanto nada disso, tem apenas aquela sugestão ali do final, do nome Jonas, para deixar meio em aberto, mas ali poderia ser simplesmente a Hannah escolhendo o nome do filho dela igual, porque ela é a mesma pessoa e ela pode escolher o mesmo nome do filho dela. Mas de certa forma esse final me deixou só pensando um pouco mais para criar essas teorias malucas que Dark, eu acho que de certa forma permite. E como eu sempre digo, o universo que a gente assiste em tela é parte daquele universo construído, ou seja, tem um passado e tem um futuro. E por que não o futuro não poderia ser toda essa quebra e a construção de um loop dentro do mundo original? Por que não? Comentem aí embaixo se isso faz algum sentido ou se eu estou completamente maluco. E o que eu gostei muito nessa temporada também, que eles fazem muito bem, eu falo no outro vídeo de forma genérica que eles fecham muito bem as pontas soltas, e é fascinante como a série consegue construir muito bem essa questão de futuro e passado, de um personagem nascer num tempo e ele continuar a vida dele linearmente, só que esse linear pode ser ir para o passado e viver no passado, ir para o passado e criar alguma coisa lá que vai influenciar o futuro de alguma forma. Então aqui a gente vai ver vários exemplos disso. Por exemplo, o Hanno, né, que é o Noah, e a Agnes serem filhos do Bartosz e da Cília, e ao mesmo tempo é o próprio Hanno jovem que vai matar o Bartosz, que na verdade é o pai dele. É uma loucura absurda. O mesmo vai acontecer mais ou menos com a Catarina, que a mãe dela vai matar ela velha, e essa cena é muito interessante, que a cena seguinte é a mãe chegando em casa e vendo a outra Catarina mais jovem. Então, como a série trabalha isso, é fantástico, eu acho sensacional, é uma das coisas que mais me agrada em Dark, todo esse conceito do paradoxo de Bootstrap misturado com a viagem no tempo e como cria todas essas teias e toda essa árvore genealógica que a gente vê aqui, que é muito maluca. Ainda assim, a gente pode falar que tem algumas perguntas no ar, não todas as pontas se fecharam. Eu estava conversando até com o Matheus Mendes, que eu falei no começo do vídeo, ele falou de algumas questões que realmente é verdade. Então a gente não vai saber quem é o pai do Helga aqui, se eu não me engano, a gente não vai saber quem é a mãe do Peter também, se eu não me engano, se falaram na série eu me perdi um pouco, mas eu acho que não. E a gente também não vai ver quem são aqueles outros membros antigos do SIC Mundus. Eu confesso que para mim nenhuma dessas perguntas, nenhuma dessas questões me incomodaram. Eu acho que são questões que são de uma natureza bem menor para todo esse universo e eu não vejo problema nenhum dessas perguntas não terem sido respondidas. Mas, enfim, pode ter gente que se incomode, que queira saber essas respostas. Comentem aí embaixo também se vocês queriam saber as respostas para essas perguntas ou se não fez tanta diferença. Eu confesso que para mim não fez tanta diferença assim. Então, esse é o vídeo com spoilers, que não é exatamente uma crítica, é só debatendo alguns dos pontos que eu não consegui debater na crítica sem spoilers. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aí embaixo o que vocês acharam da série, se vocês amaram também a série como eu falei no outro vídeo que é a minha série da Netflix favorita, pelo menos entre as que eu assisti. Também curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, passem no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Vamos trocar essa ideia muito legal aí nos comentários. Por hoje é isso e
Corta.